Nós estamos no último domingo da série de 12 anos da nossa igreja. E você deve ter notado que, desde a primeira mensagem, o que nós temos feito é o seguinte: nós temos olhado para a Bíblia e analisado algumas coisas que nós fizemos e que acertamos, e algumas coisas que nós fizemos e que erramos. Nós não sabemos dizer se nós mais acertamos do que erramos ou mais erramos do que acertamos. É muito provável que, por causa do nosso pecado, de nós mesmos, nós tenhamos mais errado do que acertado. No entanto, Deus é extremamente gracioso, que tem a capacidade de potencializar as poucas coisas corretas que nós fazemos em nossa caminhada. Assim, 12 anos depois que nós iniciamos a plantação dessa igreja, em junho de 2007, nós vemos a mão de Deus nos guiando, como nós cantamos agora há pouco. Até aqui a mão do Senhor nos conduziu, Deus tem sido abençoador demais e tem dado a cada um de nós muito mais do que nós poderíamos imaginar e infinitamente mais do que nós merecemos. Hoje, no entanto, nós vamos olhar para a Bíblia e para um texto que não fala dos nossos erros e acertos, mas que é um texto em que nós olhamos para buscar um referencial que nós seguimos e queremos continuar seguindo até o fim da nossa caminhada, que basicamente é viver o evangelho da graça de Jesus, compreendendo o que é a graça de Jesus, compreendendo de onde vem a graça, como ela age em nós, como ela age através de nós, e como essa mesma graça vai destroçando uma série de ídolos que nós vamos naturalmente construindo em nossa caminhada. Assim, eu já quero dizer, antes de começar, que há momentos dessa mensagem que, olhando para a palavra, provavelmente você vai se alegrar, há alguns momentos em que provavelmente você vai querer me matar, e outros momentos em que talvez você fique um pouco neutro. Mas eu espero que você trate e trabalhe tudo isso com muita tranquilidade no coração, que a gente chegue até o fim, que ninguém morra, a não ser todas as idolatrias, todos os ídolos sendo destruídos pelo Espírito Santo em nosso coração, pela graça de Jesus. E eu espero que assim seja nesses próximos minutos em que nós vamos olhar para a palavra de Deus. O texto de hoje é um texto de uma carta de Paulo. É a minha carta preferida de todas as cartas de Paulo, e por isso é que eu me animo muito a pregar isso que eu vou pregar nessa noite, que está na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós vamos hoje meditar na última parte da carta de Paulo aos Gálatas, mais precisamente no capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18, que é o encerramento da carta. Mas para nós entendermos o contexto e por que Paulo está escrevendo o que está escrevendo, eu preciso dar uma explicação rápida, e é rápida porque eu já falei um pouco sobre isso durante essa série. O que nós precisamos lembrar é que o que moveu Paulo a escrever a carta aos cristãos da região da Galácia, uma região considerável, próximo inclusive de onde Paulo fez as suas viagens. Nós vimos o mapa na primeira mensagem dessa série, foi que havia na igreja cristã, já no primeiro século, um movimento que Paulo reconhecia como um movimento contrário à fé cristã, e esse movimento estava adentrando as igrejas, que era o movimento dos judaizantes. Esse nome vem de judeu ou de adeptos do judaísmo. E o que era o movimento judaizante? Era um movimento que tentava colocar na igreja o seguinte pensamento: tudo bem que você, como cristão, deve crer em Jesus, deve saber que Jesus morreu no seu lugar, que Jesus ressuscitou, até aí tudo bem. Mas não basta só isso para ser salvo. É necessário que, além de crer em Jesus, você siga as leis que Deus deu lá no Antigo Testamento. Então os judaizantes basicamente diziam assim: se você, por exemplo, não for circuncidado, que era uma operação no órgão sexual masculino que era feito em todo menino judeu com 8 dias de vida, é o que a gente conhece hoje como fimose, operação de fimose. Todo menino judeu com 8 dias fazia essa operação, e essa operação, chamada na Bíblia de circuncisão, era um sinal de pertencimento ao povo de Deus.
Os cristãos não faziam isso, porque os cristãos sempre disseram o quê? Basta crer em Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz em nosso lugar, que ele ressuscitou ao terceiro dia, e quando nós confessamos esse Jesus, se nós cremos nisso, nós somos salvos. E os judaizantes diziam, de jeito nenhum. Quando, por exemplo, você lê lá em Atos 15, versículo 1, eles diziam que se os cristãos não fossem circuncidados, eles não poderiam ser salvos. E não apenas isso, algumas outras coisas que cristãos, segundo eles, deveriam fazer, como guardar o sábado, como não comer algumas comidas imundas. Por exemplo, eles diziam, se você quer mesmo ter um relacionamento com Deus, você não pode comer, por exemplo, dentre algumas coisas que eram proibidas ao povo de Deus no Antigo Testamento, comer uma carne de porco. Então, panceta, nem pensar. Torresmo, de jeito nenhum. E todas essas maravilhas que Deus derramou sobre nós. Mas também, e nem era só isso, porque a gente fala da carne de porco, mas tinha uma série de outros alimentos. Por exemplo, não podia lagosta. Aí você fala, mas lagosta a gente já não come mesmo. Mas vai que você fica rico, você não vai poder comer uma lagosta só porque é cristão? Então não podia comer lagosta, não podia comer uma série de coisas. Os judaizantes estavam ensinando isso. Aí Paulo diz, de jeito nenhum que é assim. De jeito nenhum que é assim. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não há nada que a gente possa fazer na vida que vai fazer com que Deus se mova 1% em direção a nós e que esse 1% complete os 99% que Deus já realizou. Não, Deus realizou 100% da obra de salvação na cruz e na ressurreição. Nós não temos condições de alcançar isso por nós mesmos. Nós recebemos isso, somos gratos por receber isso e vivemos a partir disso. Então Paulo escreve a carta de Gálatas toda para refutar esses caras que estavam entrando na igreja com essas informações. E quando então chega o capítulo 6, a partir do versículo 11, Paulo vai fechar toda a ideia que ele construiu na carta toda. Então, conhecendo e lembrando o contexto, nós vamos para o texto, porque tem muita coisa interessante nesse texto para mim, para você, para cada um de nós nessa noite. A partir do versículo 11, então, de Gálatas 6, Paulo diz assim, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Eu vou parar aqui para lembrar o seguinte, uma grande parte das cartas de Paulo, ele mesmo não escrevia, ele tinha um escriba. Ele tinha um secretário para quem ele ia ditando, e esse secretário escrevia para ele. Em algumas cartas, inclusive, quando chega no final, o secretário dá um salve para a galera lá. Aí Paulo termina, por exemplo, olha, Paulo manda um alô aí, fulano que tá escrevendo aqui a parada também manda um salve para geral, e se tinha alguém junto ali, e fulano que tá aqui junto mandou um salve também. Tem uma outra carta que até o guarda, porque Paulo estava na prisão em alguns momentos, em algumas cartas, até o guarda que estava lá mandava um salve. Porque ele coloca assim, olha, e os guardas da casa de César, ou seja, o cara que está aqui na cadeia, que está aqui me vigiando, também mandou um salve aí para geral. Por quê? Porque Paulo era Paulo. Se você fica como guarda de Paulo na cela dele 1 ano, o que vai acontecer com você? Você vai se converter, não tem jeito. Imagina o guarda lá, o que você está escrevendo aí, Paulo? Eu estou escrevendo uma carta aqui aos Coríntios. Deixa eu lá, líder. Ele lia, não tinha jeito. Aí se chegava perto de Paulo, já convertia. Uma coisa... E aí, então, ele dizia isso. Quando chega aqui, Paulo, ele diz assim, agora, a partir de agora, eu estou escrevendo de próprio punho. Paulo disse para o cara, para de copiar agora, porque agora quem escreve sou eu. E aí ele coloca, vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. E a partir disso, uma série de confabulações começaram a acontecer. O pessoal dizendo assim, olha, Paulo está escrevendo com uma letra grande, é isso que ele está querendo dizer, porque provavelmente o espinho na carne dele é uma deficiência visual. Isso não é verdade, não dá para fazer essa conjectura. Porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é como se você colocasse um sublinhado naquilo que você vai escrever. Ou então ele está escrevendo com uma letra um pouco maior apenas para dizer o seguinte, o que eu vou falar a partir de agora é extremamente importante. E se você não prestou atenção a tudo que eu disse até aqui, eu peço que você pare e preste atenção pelo menos no que eu vou escrever agora.
Porque o que eu vou escrever agora é um resumo de tudo que eu estava falando. Então veja com que grandes letras, que letras sublinhadas eu estou escrevendo, para que você preste atenção. Se fosse um documento e Paulo estivesse escrevendo no Word, lá no computador dele, nessa hora ele fazia o quê? Nessa hora ele colocava um negrito ali para dizer, gente, dá para prestar atenção agora, porque ele ativa o caps lock e dá um negrito para todo mundo saber que o que vem aqui é importante. E ele diz assim, os que desejam causar boa impressão, e agora ele está falando desses judaizantes, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Eu vou começar pela parte final desse parágrafo, porque Paulo diz, sabe por que esse pessoal quer que vocês se circuncidem? Porque eles querem se gloriar no corpo de vocês. É apenas uma questão de orgulho, de vaidade. Eles querem apenas chegar no fim do ano e dizer assim, olha, nesse ano eu circuncidei 10. Ah, eu já circuncidei 15. Eu já circuncidei 25. Aí chegava um lá que tinha circuncidado 100, ele ganhava o campeonato de circuncisão e virava o líder mais admirado e mais invejado da turma toda. Seria o similar hoje a gente começar a discutir que igreja é melhor, ou que liderança é melhor a partir do número de batismos realizados no ano. Eu sei que você nunca viu isso acontecer, essa disputa nunca aconteceu em lugar nenhum, mas vejam, houve uma época da igreja em que as pessoas eram vistas apenas como um número a ser colocado no relatório. Assim, você corria o risco de frequentar uma igreja e de verdade ninguém se importar com você, mas se importar com o número que você representa. Se importar que se você fizer parte, eu coloco você no meu relatório e o meu relatório passa a ser mais pomposo. E aí Paulo está dizendo, a primeira coisa que vocês precisam entender desses caras é que esses caras não têm interesse nenhum a não ser ganhar vantagem em cima de vocês. Então fujam desses caras, porque esse é o tipo de liderança que não convém seguir. Não convém seguir alguém que quer fazer de você um mero número no relatório, seja ele para quem for. Uma outra questão que Paulo diz é que a circuncisão, e aí vamos comparar com o batismo, foram dados para quê? Foram dados como um sinal externo de algo que tinha acontecido onde? No coração. Por exemplo, é um ponto pacífico na igreja reformada, na igreja protestante, que o batismo em si não salva. O batismo é um sinal de algo que já aconteceu no nosso coração. O batismo por si só não tem poder salvífico. Se você morrer e crendo em Jesus, confessando Jesus sem ser batizado, você vai para o céu. Essa é uma crença histórica protestante, da igreja reformada. Nós cremos assim. Porque nós cremos que o batismo por si só não tem poder nenhum, a não ser o poder de publicamente incluir você na igreja que a gente vê. Mas quando você chega aqui, por exemplo, para ser batizado, você já faz parte da igreja que a gente não vê, que é a igreja unida pelo coração, pela crença, pela fé que nós temos em Jesus. Quando você é batizado numa igreja, você passa a fazer parte da igreja que a gente vê, porque o seu nome vai para o hall de membros, dependendo da igreja, você ganha lá uma ficha de membro, uma carteirinha de membro, fazendo parte daquela denominação ou daquela igreja em específico. E aí, tanto a circuncisão no Antigo Testamento, como o batismo no Novo Testamento, são apenas o quê? Um sinal visível de algo invisível. Porque eu não tenho como olhar para o seu coração, por exemplo, e falar assim, olha, o seu coração é salvo. Não, o seu coração já não é. O seu tá legal, o seu não tá legal. Mas o batismo é uma demonstração pública que você dá da fé que você carrega no coração. É similar, por exemplo, a uma aliança de casamento que a gente usa no dedo.
Quem aqui, por favor, as alianças. Demora, por favor, quem está com a aliança aí, levantando as mãos. Pessoal das alianças, ok? Ok, pessoal, todo mundo que está aí com as alianças, já mostrou? Ok, parabéns. Manguinha, muito bem. Olha só, hoje até pôs a aliança. Você vê que interessante. O que essa aliança significa? Um compromisso. Eu assumi o compromisso com alguém. E eu coloco essa aliança como um sinal desse compromisso. Não é isso? É isso, é um sinal externo, visível, de um compromisso que você tem onde? No coração. Eu me comprometi com alguém. Eu me comprometi a compartilhar a vida, compartilhar os meus sonhos, projetos, a minha casa com alguém. E aí eu uso essa aliança como um sinal desse compromisso, desse comprometimento que eu tenho com alguém. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você que me conhece, você que sabe quem eu sou casado? Digam, sou casado ou não? Você que está aí nos assistindo, eu sou casado? Diga aqui nos comentários, mande o seu comentário. Dependendo de qual for, você será bloqueado. Todos concordam que eu sou casado? Sim. Inclusive, minha esposa está sentada ali. Deixa eu ver. Ali, viu só? Uma aliança demonstrando que nós somos casados. Inclusive, a hora que terminar esse culto, eu vou embora para casa, a gente vai chegar em casa, a gente vai conversar um pouco, vai colocar as crianças para dormir e nós vamos para a mesma cama. Nós somos casados. Há alguma dúvida com relação a isso? Amor? Não? Ok? É porque é até bom a gente perguntar, porque vai que ela fala, olha, foi até bom ter perguntado, porque... Então todo mundo aqui concorda que eu sou casado. E temos aqui a minha esposa como um testemunho de que eu sou casado, ok? Só que caso você não tenha notado, desde que tudo isso que nós estamos fazendo aqui começou, e eu acho que nem a minha esposa notou, eu estou sem aliança. E agora eu quero perguntar, já que você viu que eu estou sem a minha aliança, eu sou casado? Viu como símbolo é um símbolo? Porque eu posso, inclusive, não ter o símbolo e dizer, eu sou casado. Agora imagine que alguém aqui é casado e não está com aliança. E eu quero dizer que isso não é um pecado. Alguém? Ok, quem mais? Alguém aqui por causa de trabalho tem que tirar a aliança? Fernando lá, nosso assessor para assuntos e filmagem no YouTube, está sem aliança. Está sem aliança ou tipo, já nem sei onde está? Anula as alianças. Anula as alianças. Quem mais? Quem mais? Quem aqui tem que tirar a aliança para trabalhar? Neto tem que tirar a aliança para trabalhar. Imagine só, se o símbolo é fundamental, não, e aliança, sem aliança não está casado. Aí o cara está lá casado, e quando ele tira a aliança porque tem que trabalhar, agora não está casado. Hoje de manhã a gente estava aqui com alguém que falou que não consegue dormir com a aliança. É a crise. Não vou falar o nome, porque não quero expor ninguém. Mas a pessoa falou que não consegue dormir com a aliança. Aí imagine se alguém chega para ele e fala assim, mas então você está dormindo com a sua esposa sem ser casado com ela durante a noite, porque você está sem aliança. E aí qualquer pessoa que vai ouvir isso vai dizer assim, cara, você está louco? Que frase idiota é essa, dizer que a pessoa está casada enquanto tem aliança e quando tira a aliança, ela deixa de estar casada. E agora vai ser complicado colocar essa aliança, vamos ver. Ok? Pronto, agora eu estou casado de novo. Casei! Até que a morte nos separe, amor. Casamos. Lua de mel hoje. Aí... Pessoas que dizem que você precisa do sinal externo para legitimar aquilo que está no coração, e sem o sinal externo, aquilo que está no coração não vale, começam a entrar em alguns argumentos que são totalmente errados, totalmente insanos. Se você é casado, não é uma aliança que vai fazer isso ou desfazer isso.
mas o comprometimento que você tem com alguém com quem você assumiu um compromisso público diante de Deus e diante das leis do país em que nós vivemos. Veja, e agora eu estou com aliança. Então significa dizer que metade desse culto eu não estava casado? Não. Significa dizer então que se eu, não sendo circuncidado, eu não sou cristão, e a partir do momento em que eu sou circuncidado, eu sou cristão? Também não. Significa dizer que até o momento do meu batismo, eu não sou cristão, e a partir do momento do batismo eu sou cristão? Também não. E o que Paulo está tentando construir é isso, dizendo, gente, parem de confiar naquilo que é exterior. Não é a roupa, inclusive, que vai fazer de você uma pessoa mais espiritual. E eu sou filho da igreja evangélica brasileira, anos 70 e anos 80, em que as pessoas diziam, por exemplo, que tinha uma roupa para você ir trabalhar, tinha roupa para você estudar. A roupa de culto, no entanto, a roupa de culto era uma outra roupa. As pessoas diziam assim pra gente, você vai cultuar a Deus com a mesma roupa que você vai trabalhar? A resposta de Paulo seria, sim, e qual o problema disso? Porque não é a roupa que vai fazer com que a minha espiritualidade seja melhor ou pior, mas sim o meu coração lavado, redimido e consagrado a Jesus todos os dias da minha vida pela graça de Deus. Não é a minha roupa ou qualquer outra coisa que vão fazer com que Deus olhe para mim e diga, agora não tem como não aceitar esse menino, porque veja como ele está vestido. Já imaginaram um pastor pregando, por exemplo, e você tem pastores pregando de jeans e camiseta por aí, em algumas dessas igrejas aí, que eu não vou citar nome, que tem pastor que prega de jeans e camiseta, que é um escárnio à fé cristã. E tem os pastores muito mais santos e interessantes que usam lá seu terno e gravata. E eu não estou dizendo isso porque eu acho errado pregar de terno e gravata. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é muito complicado quando os pastores de terno e gravata fazem crítica a quem não usa terno e gravata como se isso fosse um sinal de uma falta de espiritualidade e falta de respeito. Porque a falta de espiritualidade e a falta de respeito nunca tem a ver com o terno ou a cueca que a gente usa, mas com o coração que a gente carrega. E isso é fundamental diante de Deus. Claro que no contexto da igreja evangélica brasileira nós temos uma crise da teologia da graça. As pessoas têm dificuldade em compreender a graça, porque a graça inverte totalmente os valores que nós estamos acostumados a viver. A graça tira de nós o poder de salvação e coloca o poder de salvação unicamente nas mãos de Deus. E nós temos muita dificuldade com todos os aspectos bíblicos e teológicos, com o domínio e com a soberania de Deus. Por quê? Porque nós naturalmente somos seres egoístas desde o nosso nascimento. Outra coisa é que quando você foca na circuncisão, ou em qualquer outro ato, você está focando em algo feito no ser humano por outro ser humano. E quando você faz isso, você simplesmente desfoca de Deus. E aí Paulo também diz nesse parágrafo, agora indo para o início do parágrafo, quem faz isso, eles fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Está lá no começo desse parágrafo. E por que eles fazem isso? Por que a mensagem da cruz gera perseguição? Porque a mensagem da cruz diz que simplesmente todo ser humano é imprestável diante de Deus, todo ser humano é ruim e quebra toda a possibilidade de orgulho baseado em alguém ou em qualquer outra situação supostamente pior que nós. E agora vamos começar o momento da mensagem em que nós vamos granjear alguns bons inimigos que talvez perdurem por um tempo, mas vamos lá para aquele momento característico vamos entender um pouco mais sobre a graça. A mensagem da cruz diz assim, e eu quero saber se você concorda com isso. Ninguém presta. Todos pecaram, não há justo, nenhum sequer, ok? Ponto pacífico? Outra coisa, segundo a teologia cristã, ninguém é melhor que ninguém. Certo ou errado? Certo. Você não pode olhar para a pessoa que está sentada ao seu lado nesse momento e falar assim, olha, eu acho que diante de Deus eu sou melhor que essa pessoa aqui. Você não tem autorização bíblica para dizer isso, porque segundo a Bíblia, todo mundo está nivelado lá embaixo. Ninguém é melhor que ninguém. Talvez a gente possa dizer nem pior, porque está todo mundo nivelado igual.
Mas dizer que ninguém é pior não é nenhuma vantagem, porque já está todo mundo no fundo do poço. E na espiritualidade a gente é tão ruim que descobre até que o fundo do poço tem porão. A gente sempre tem um lugar pior para ir entrando nessa caminhada. Assim eu gostaria de fazer uma afirmação importante para a nossa espiritualidade e para o nosso orgulho nessa noite. Você não é melhor que o Lula. Eu preciso repetir isso porque é importante. Nesse momento de consternação política em que nós vivemos em nosso país, você não é melhor que o Lula. É muito provável que nesse momento alguns argumentos dentro do nosso coração começam a gritar e todos eles são anti-graça. Todos eles têm a ver com o diabo dizendo assim: você é assim, você é assim. Não acredite, você é melhor que ele sim. Mas para trazer um pouco de equilíbrio a essa afirmação que eu estou fazendo, eu gostaria de dizer também para aqueles que ficaram até alegres com o que eu acabei de dizer, que você também não é melhor que o Bolsonaro. Não é. Para você que está nos assistindo, você também não é melhor que o Bolsonaro. E se você precisa do Lula e do Bolsonaro para se sentir bem, ou melhor, ou menos pior, de um ou de outro lado, você está cometendo um escárnio contra a graça que diz que ninguém é, ninguém presta, ninguém se salva e todos nós dependemos de Jesus. E é muito provável que amanhã você vai ver as notícias políticas e pensar assim: olha, como tem gente ruim nesse mundo. Sim, olhe para o espelho. Ao olhar para o espelho, nós temos a clara constatação de por que o mundo não está indo bem. Por que as coisas não estão funcionando? Olha para o espelho. A gente devia parar de tirar selfie para tentar se mostrar e tirar selfie para se mostrar, para fazer uma análise de si mesmo, dizendo: olha aqui o mal no mundo. E aí então, voltando para o texto, Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. É interessante que a glória de Paulo reside no fato de simplesmente não haver glória nenhuma nele, que seja dele mesmo, mas apenas a glória de Cristo, que fez tudo nele que ele nunca teve condição de fazer. E aí Paulo diz: longe de mim esteja me gloriar em qualquer outra coisa que não seja a cruz de Jesus. Eu reconheço que na cruz eu não sou nada, e essa é a minha glória. A minha glória não tem a ver com ser alguma coisa, tem a ver com reconhecer que eu não sou e que Jesus é em meu lugar. E quando eu reconheço que eu nada sou, quando não sobra absolutamente nada de mim mesmo, sobra tudo de Jesus e da minha dependência dele. E nós cristãos precisamos reaprender a viver na profunda dependência de Cristo Jesus. E aí, Paulo piora a situação, porque ele continua dizendo: de nada vale ser circuncidado ou não. E Paulo é um judeu. E para um judeu dizer isso, o peso é absurdo. E para um judeu ouvir isso, é algo que entala na garganta e deixa o judeu com vontade de matar alguém. Por quê? Porque durante a vida toda ele foi ensinado que isso valia muito. Ele cresceu ouvindo que isso dava significado e sentido à sua fé. Ele cresceu ouvindo que isso era importante demais. E agora vem um cara que vai escrever, um cara que é judeu, dizendo assim: ser circuncidado ou não, não vale coisa alguma. Porque o que importa, segundo o que a Bíblia está dizendo, é ser uma nova criação. E eu vou repetir essa parte. Paulo está dizendo que o que vale de verdade é ser uma nova criação. O exterior não conta mais. E isso é profundamente libertador. Porque eu não preciso mais ficar me vendendo a cultura e a sociedade em que nós estamos vivendo e incluídos para tentar garantir ser alguma coisa, porque eu já sou alguma coisa em Deus. A minha identidade está na cruz.
e não em mim mesmo. Porque se a minha identidade estivesse em mim mesmo, eu estaria totalmente perdido. A minha autoimagem tem a ver com a cruz e não com o que eu tento fazer e com as coisas que eu vou tentando conquistar. Mas claro que quando a gente lê, por exemplo, de nada vale ser circuncidado ou não, a gente poderia... imagine se eu chegasse aqui e falasse assim, gente, de nada vale você ser operado de fimose ou não. Isso simplesmente não diz muita coisa, porque pelo que eu me lembro, ninguém aqui nessa igreja é defensor da circuncisão. Se eu dissesse apenas isso, provavelmente eu chegaria na porta aqui do nosso templo e ninguém estaria de cara feia ou com cara amarrada para mim, porque todo mundo vai concordar que não, realmente, a gente não precisa ser circuncidado. Então eu resolvi, para comprar algumas outras brigas a mais, um abraço para todo mundo que nos assiste, substituir algumas coisas. Se de nada vale qualquer sinal externo, então nós poderíamos substituir essa fala de Paulo e dizer o seguinte: de nada vale ter dinheiro ou não. De nada vale. Você pode ter R$1, pode ter 1 milhão e pode ter 10 milhões. De nada vale. Isso não faz absolutamente diferença nenhuma, no fim das contas, com o que realmente importa. De nada vale. Mesmo que você gaste todos os seus melhores dons, talentos e anos da vida tentando ganhar dinheiro, no final você vai reconhecer, por exemplo, como diz o sábio na Bíblia, que tudo isso foi correr atrás do vento. Você fez, se cansou, até conseguiu dinheiro. Mas você vai notar que a sua identidade, a sua autoimagem não melhoraram, porque não há dinheiro suficiente no mundo para satisfazer a ambição de um só coração humano. Você sempre vai precisar de mais. Sempre vai precisar de mais. De nada vale morar bem ou não. De nada vale morar bem ou não. Eu me lembro de uma vez, no ambiente cristão, que alguém disse assim, mas se eu fosse fiel a Deus, como a Bíblia está dizendo, eu ainda estaria morando no bairro X. Ele disse um bairro periférico aqui da cidade. E ele não mora, obviamente, nesse bairro X mais. Ele mora no bairro Y. E eu lá tenho culpa se o diabo deu para ele o dinheiro para ele comprar uma casa no bairro Y? Porque se alguém está dizendo que se fosse fiel a Deus, estaria morando na periferia e não está morando na periferia, significa que ele fez a opção de ser infiel a Deus para morar onde está morando. Então ele não pode dizer nunca que foi Deus que deu aquela casa para ele. Porque foi o diabo que deu. Mas veja, a autoimagem dessa pessoa precisa daquela casa. Porque como é que eu vou chamar uma visita para ir na minha casa se o piso não é o melhor piso, se o lustre não é o melhor lustre, se a parede está suja e o banheiro envergonha a gente? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, se eu precisar prostituir meus sonhos, minha fé, meu futuro e meus dias para conseguir uma casa que melhore a minha autoimagem, então é isso que eu vou fazer. Eu vou lutar para isso. Eu vou investir todo o meu dinheiro nisso. Eu vou me endividar nisso, porque eu preciso que as pessoas olhem para mim e me admirem. Porque eu sou viciado na admiração dos outros. De nada vale ser reconhecido ou não. De nada. De nada vale, ou valem as curtidas. O quanto views você teve ou não teve na rede social. De nada vale ter um corpo admirável. De nada. Nada. Eu sei que quando eu entro nesse ponto, eu compro uma briga pelo simples fato de eu ser gordo. E as pessoas dizem assim, mas o exercício físico traz saúde. Então é por saúde que as pessoas estão na academia? Sério? É mesmo? As pessoas estão por saúde na academia. Mas se você tirar o aparelho, elas não notam. Tire o espelho para você ver. Porque muitas vezes o aparelho mais usado na academia não é a esteira,
É o espelho. Ninguém posta nos stories da vida resultado da aferição de pressão arterial. Eu nunca vi, nunca vi. Alguém postando assim, ó, 12/8. Fruto da minha academia. Eu nunca vi. Nunca vi exame de colesterol. Olha aqui meu colesterol. Baixou o colesterol ruim, subiu o colesterol bom, tá aqui, ó. Não é isso que se posta. Se posta o culto ao corpo. Porque, inclusive, você precisa lembrar de uma coisa. A nossa cultura transforma tudo em culto e adoração. Tudo. Ela transforma a academia em templo. Ela transforma o seu trabalho em templo. Ela transforma a sua casa em templo. E tenta transformar o templo em mercado. É isso que a cultura tenta fazer todos os dias. A cultura tenta transformar tudo em adoração. Você, seu corpo, seu sucesso, sua fama. A cultura, inclusive, não vê nenhum problema que dentre todas as coisas que você adore também a Cristo. Desde que Cristo não seja o seu único objeto de adoração. A cultura não tem nenhum problema com que você adore a Cristo. Desde que ele não seja o único objeto de adoração. Divida a sua adoração. O problema é que a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E não há adoração separada que seja adoração verdadeira. Porque toda adoração que seja meia adoração a Deus é chamada na Bíblia de paganismo. De nada vale lindas fotos nos stories da vida. Porque, inclusive, quem aqui tem Instagram sabe do que eu estou dizendo. Quanto dura uma foto no Instagram? 24 horas. Ele é programado para te fazer viciado no dia seguinte. É uma satisfação que tem prazo. Aquilo é feito de propósito. Porque ele vai fazer com que você coloque os seus melhores esforços para sair bem na foto. Para que tenha que fazer tudo igual amanhã. E tudo igual depois de amanhã. E tudo igual na quarta-feira, e na quinta-feira, e na sexta-feira. Até o fim da sua vida. De nada vale o nosso story no Instagram. Paulo está dizendo que a gente deve parar com tudo isso? Não, é óbvio que Paulo não está dizendo isso. O que ele está dizendo é, se você depende disso, você se tornou um adorador de coisas externas para tentar melhorar a sua autoimagem. E você se esqueceu de que a nossa autoimagem está na cruz. É por isso, inclusive, voltando ao início do texto, que essas pessoas tentam fugir dessa pregação. Porque eles sabem que quando a gente diz isso, não desce legal para ninguém. Fica todo mundo com alguma coisa entalada na garganta, porque todo mundo deve alguma coisa nesse quesito. Inclusive o Tim Keller diz que você deve pegar a sua semana e ver na sua semana no que você se esforçou mais, o que te cansou mais, o que te enervou mais e o que te instigou e animou mais na semana. E ele diz, você acaba de descobrir qual é o seu Deus. E isso, para a nossa sociedade, é aterrorizante. Porque corremos o sério risco de confiarmos a nossa autoimagem aos ídolos que nós construímos e ao personagem que fizemos de nós mesmos, enquanto relegamos a cruz ao domingo à noite, ao domingo de manhã, ou qualquer outro espaço diminuto da nossa agenda. Porque lógico que é muito tranquilo olhar para o texto e dizer, Paulo acabou com esses judaizantes. Mas nós nos esquecemos que a tendência de sermos judaizantes acontece em nosso coração todo dia. Porque todo dia o diabo está dizendo, você é seu salvador, você é seu salvador, você não precisa de ninguém. Faça tudo sozinho. Mostre quem você é, faça propaganda de si.
E nós nos esquecemos que somos embaixadores de Cristo e o nosso mais profundo desejo é fazer o nome de Jesus conhecido, o nome de Jesus glorificado e o nome de Jesus adorado. A nossa identidade está na cruz, onde nós nada fizemos a não ser morrer. E essa é a nossa glória. A nossa glória está na nossa morte. A nossa glória está no fato de que nós morremos e Deus nos deu vida na ressurreição de Jesus. Essa é a maior glória de qualquer ser humano. E aí Paulo então diz, porque agora ele vai para o final. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Paulo está dizendo, se você não consegue entender isso, há duas coisas que você vai ter muita dificuldade de ter na vida. Paz e misericórdia. Porque é insuportável viver achando que tudo depende de nós. É insuportável. Isso adoece a gente. Coloca sobre nós um peso que nós não temos condições psicológicas de suportar. Nós não temos gabarito emocional para suportar o peso de que tudo depende de nós. Aí Paulo diz, se você compreendeu essa regra da graça, de que tudo depende de Jesus, do que Jesus realizou na cruz, então você vai ter paz e misericórdia sobre a sua vida. E também sobre Israel de Deus. Agora, Paulo é um cara interessante, porque Paulo não é o tipo de gente também que leva muito desaforo para casa. Porque Paulo está dizendo assim, você tem que lembrar que Paulo já foi chicoteado por causa do Evangelho. E aí veja o que ele diz no final. Ele diz assim, mas se vocês quiserem discutir a partir só dos sinais externos, beleza, a gente pode discutir. E ele diz assim, sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que Paulo está dizendo é, bom, se vocês quiserem discutir sobre os sinais no corpo, como demonstração de espiritualidade, é só vocês olharem as minhas costas, porque eu já cheguei a tomar 39 chicotadas por causa do Evangelho de Cristo, e as minhas costas são marcadas. Se vocês quiserem comparar o tamanho da cicatriz, eu acho que vocês vão perder. Porque olha, por melhor que vocês se julguem ser, eu duvido que uma cicatriz de fimose vai ser maior do que a cicatriz que eu tenho nas costas. Querem brincar de cicatriz maior? É sério? Que a gente vai passar para o momento adolescente da espiritualidade? Se quiserem fazer isso, eu faço. Mas quanto ao mais, numa outra versão, está dizendo assim, quanto ao mais que ninguém me moleste. É basicamente Paulo dizendo assim, quanto ao mais que ninguém me enche o saco. Porque se vocês quiserem discutir nesse nível, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E são essas marcas que importam. Irmãos, e aí ele já muda o tom, irmãos. É engraçado como na espiritualidade cristã as coisas são muito claras. Não há uma medição de palavras. O politicamente correto vai para o lixo na Bíblia. Jesus faz isso com uma categoria e Paulo vai embora e faz também, vamos embora. Ele começa, paz e misericórdia, ninguém me enche o saco, irmãos. Quem não conhece um pouco da sinceridade bíblica vai dizer, esse cara aqui é bipolar, não é possível. Não é possível, está acontecendo alguma coisa. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. A religião cristã não tem a ver com o que nós fazemos para Deus, mas sim com o que Jesus fez por nós. A religião cristã não tem a ver com o que nós fazemos para Deus, mas com o que Jesus fez por nós. O pastor Tim Keller, que esteve no Brasil na semana passada, pregando em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, disse algo extremamente importante com relação a esse assunto. Ele disse o seguinte, em toda a Bíblia, Jesus chama Deus de Pai. Em toda a Bíblia, Jesus chama Deus de Pai. O único momento de toda a vida de Jesus que ele não chama Deus de Pai, mas de Deus, é na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento em que os nossos pecados estavam sendo lançados sobre ele. Jesus abriu mão
de momentaneamente chamar Deus de Pai, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai por toda a eternidade. Jesus momentaneamente abriu mão de chamar Deus de Pai, para que eu e você pudéssemos chamá-lo assim por toda a eternidade. E isso, como o próprio Paulo vai dizer lá em Efésios, não vem de nós. É um dom que Deus nos dá. Não por nada que nós fizemos, para que ninguém se glorie. Porque Deus sabia que se a salvação dependesse 0,1% de nós, nós seríamos insuportáveis. Porque nós nunca falaríamos sobre os 99,9% que dependem de Deus. Nós sempre diríamos: mas você viu a oração que eu fiz? Mas você viu aquilo que eu realizei? Você viu como eu me comporto na igreja? Você viu quantas reuniões eu participei? E aí Paulo vai dizer: de nada vale se você não for uma nova criação. Paulo não está dizendo para jogarmos todas essas coisas no lixo. Está dizendo para tirarmos essas coisas do altar, para que Jesus, somente Ele, esteja no altar. Reconhecendo todos os dias que só depende dele. O peso não está mais sobre as nossas costas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que o Senhor seja louvado e adorado por isso. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a viver o evangelho da graça, destroçando todos os ídolos funcionais, deuses funcionais que vamos construindo em nossa caminhada, para que possamos adorar, glorificar e viver única e exclusivamente para o Senhor. Nós pedimos isso, Pai. Pedimos que o Senhor converta o nosso coração a isso. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.